Seja envolvido pela luz do bem, irmão de caminhada, e que a ternura de Jesus permaneça contigo. Querido coração que hoje me escuta, antes de qualquer palavra, quero que você sinta: você não está sozinho. Há olhos amorosos voltados para você neste instante. Há mãos invisíveis que tocam seu ombro com ternura. Há presenças sutis que se aproximam quando você, cansado da luta, se pergunta se ainda vale a pena acreditar. A vida, às vezes, pesa tanto que o silêncio se torna refúgio. E nesse silêncio, talvez você já tenha se perguntado: será que existe esperança para aqueles que não suportaram e partiram pela porta do suicídio? Será que a misericórdia de Deus ainda alcança quem desistiu da caminhada? Essas perguntas brotam não apenas da razão, mas da alma. E se você está aqui agora ouvindo estas palavras, é porque seu coração buscava consolo, respostas e um abraço espiritual. Permita que por alguns minutos você se deixe conduzir. Não por mim, mas pela presença de espíritos amigos que envolvem este momento em luz. Sabe, quando pensamos no suicídio, muitas vezes o fazemos com um nó na garganta. Lembramos de alguém amado que se foi, ou sentimos o peso de dores que quase nos levaram a essa escolha. Mas hoje, meu convite é diferente. Quero que juntos olhemos para além da tragédia, para além do desespero. Quero que de mãos dadas vejamos o que o céu faz por essas almas e como a misericórdia divina age silenciosamente, resgatando o que parecia perdido. Não se trata de julgar. O Evangelho nunca foi tribunal. Jesus não veio condenar, mas levantar os caídos. E é nesse olhar que precisamos repousar, na compaixão de um pai que jamais abandona seus filhos, ainda que estes tenham se afundado em vales sombrios de dor. Você já percebeu que a noite mais escura prepara o nascimento da aurora? Assim também acontece com a alma que, sufocada pela dor, buscou no suicídio uma saída. O que pareceu fim, na verdade, é o início de uma nova etapa, a etapa do resgate, da acolhida espiritual, da reeducação amorosa que o mundo invisível oferece. Em Memórias de um Suicida, a obra que tantas lágrimas e consolações já trouxe, aprendemos que nada se perde diante do amor de Deus. As almas são recolhidas, tratadas e pouco a pouco reencontram a esperança. Essa é a mensagem que precisa ecoar em nós. Ninguém está condenado ao abandono eterno. Talvez você, ao ouvir isso, sinta o coração se aquecer. Talvez lágrimas surjam porque alguma memória ou ausência dói em você. Permita que essa emoção seja oração. O choro, às vezes, é a prece mais pura que conseguimos oferecer. Quero te dizer, se você perdeu alguém nessas circunstâncias, saiba que suas preces chegam até essa alma como bálsamo. Se você mesmo já pensou em desistir, saiba que há mãos espirituais sustentando sua esperança neste instante. E se apenas ouve com curiosidade, permita-se abrir o coração para esse mistério da vida eterna, a misericórdia que nunca se esgota. Aqui e agora é um convite, um chamado para olhar a vida não como prisão, mas como escola, não como sentença, mas como caminho, porque a alma nunca morre, nunca está perdida, nunca é esquecida. Respire fundo. Sinta o ar entrando como sopro divino. Você está sendo cuidado. Há forças invisíveis que se unem para que sua alma encontre paz. E ao longo desta caminhada que faremos juntos, em 8 blocos de reflexão e consolo, quero que você se permita ser tocado por essa certeza. O amor é mais forte que a morte, e a misericórdia é a ponte que resgata todas as almas. Hoje, meu amigo, minha amiga, você é convidado a caminhar comigo por essa estrada de esperança, não para ouvir doutrinas frias, mas para sentir que o céu é presença, para descobrir que, mesmo nos abismos mais profundos, uma chama de luz insiste em brilhar, e essa chama, eu lhe asseguro, está acesa agora ao seu lado. Você sabe, a dor tem um modo estranho de se instalar em nós. Às vezes chega devagar, como chuva fina que molha sem perceber. Outras vezes cai como tempestade, arrancando raízes, derrubando certezas, apagando sorrisos. E quando essa dor se prolonga, há quem não consiga mais sustentar o peso dos próprios dias. Talvez você conheça essa realidade de perto. Talvez tenha perdido alguém amado para o suicídio e ainda carregue no peito um vazio que parece não se fechar. Ou talvez a ferida esteja em você mesmo,
nas vezes em que pensou em desistir, quando a vida se tornou insuportável. Seja como for, existe uma pergunta que insiste em ecoar: o que acontece com aqueles que tiram a própria vida? Estarão condenados? Ou será que existe esperança também para eles? Essa pergunta não é pequena. Ela fere fundo, porque toca no mistério da vida e da morte, no destino da alma. Toca na nossa necessidade de justiça, mas também no nosso desejo de misericórdia. Queremos acreditar que Deus é amor, mas a dor é tão intensa que às vezes parece que Ele nos deixou sozinhos. Quantos filhos choram por seus pais que se foram assim? Quantas mães se questionam onde estarão seus meninos, arrancados pela própria mão? Quantos amigos guardam a culpa de não terem percebido os sinais? É uma dor que não conhece fronteiras, atravessa famílias, gerações e silêncios. E você, que me ouve agora, talvez carregue no peito esse grito mudo. Será que eles ainda são amados? Será que alguém os acolheu? Será que há perdão, mesmo quando a dor foi tão maior que a vida suportou? O Espiritismo, com sua luz serena, nos mostra que o amor divino não se perde. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos lembra que a vida é dom de Deus e que não nos cabe dispor dela. Mas também nos ensina que Deus é justiça e bondade infinitas, incapaz de abandonar seus filhos em definitivo. Essa visão consola, mas não elimina o choque que sentimos, porque não é fácil imaginar o que acontece depois. Não é fácil aceitar que alguém tão amado atravessou essa porta abrupta. Não é fácil acreditar que há socorro no além, quando aqui só sentimos vazio. Quero que você saiba, a dor que você sente é legítima. Não se culpe por chorar, por duvidar, por se revoltar. Até mesmo Jesus, diante da morte de Lázaro, chorou. O Mestre da vida nos mostrou que lágrimas também são oração. E talvez seja exatamente nesse ponto, no reconhecimento da dor, que o primeiro consolo começa a nascer. Porque quando reconhecemos nossa fragilidade, abrimos espaço para que o céu nos responda. Se você perdeu alguém dessa forma, permita-se acolher a saudade sem endurecer o coração. Se você já pensou em partir, saiba que sua dor não diminui o amor de Deus por você. Ao contrário, quanto maior o abismo, maior a ponte da misericórdia. O que nos resta então é perguntar: como age essa misericórdia? Onde estão essas almas? O que acontece no instante em que a vida carnal se apaga por escolha própria? Essas são as questões que nos guiarão daqui em diante. Não para alimentar curiosidade, mas para oferecer esperança. Não para julgar, mas para abrir uma fresta de luz no escuro. Porque se existe algo que a vida espiritual nos ensina, é que ninguém, absolutamente ninguém, está fora do alcance do amor divino. Imagine por um instante uma criança que, tomada pelo medo, solta a mão da mãe no meio de uma multidão. Ela corre, se perde, tropeça. O coração acelera, os olhos marejam. E mesmo que a criança tenha se afastado, a mãe nunca deixa de procurá-la. Assim também acontece com a alma que se entrega ao suicídio. Ela pode se sentir perdida, mas o amor de Deus jamais abandona sua busca. No instante em que o sopro da vida se extingue, a consciência desperta em outra dimensão. Muitos descrevem como um mergulho em sombra, como se o coração ainda carregasse a tempestade que o fez desistir. É verdade, o suicídio não apaga a dor, apenas a transfere. Mas não se engane, porque essa não é a última palavra. O Pai não escreve finais apressados. Ele escreve caminhos de recomeço. Emmanuel dizia: ninguém foge à vida, apenas a reencontra em outro grau de experiência. E é nesse reencontro que a misericórdia divina se apresenta como farol. Os benfeitores não se aproximam com repreensões. Não há gritos de acusação, não há castigo eterno. O que existe é um trabalho silencioso, amoroso, paciente, como médicos da alma que se curvam diante dos feridos mais graves. Você já observou como uma noite tempestuosa pode esconder estrelas que continuam a brilhar por trás das nuvens? O suicida muitas vezes desperta em regiões densas, onde as próprias dores criam a névoa em torno de si. Mas, além das nuvens, a misericórdia continua brilhando. É questão de tempo até que a alma, mesmo cansada, levante os olhos e perceba: não está sozinha. Em Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, aprendemos que há hospitais espirituais dedicados a essas almas. Locais de refazimento, onde cada lágrima é recolhida,
Cada desespero é compreendido. Cada sombra recebe a visita da luz. Não há pressa, porque a eternidade é generosa. E nesse tempo que foge às medidas humanas, a alma é tratada com paciência infinita. Talvez você pergunte, mas como pode Deus, que permitiu tamanha dor, ainda acolher com ternura quem escolheu desistir? A resposta é simples e profunda, porque o amor de Deus não é condicionado. Não há porta que a criatura feche que o Criador não esteja disposto a abrir de novo. Não há queda tão funda que não receba o olhar compassivo do alto. Sim, existe dor após o suicídio. Existe arrependimento. Existe a consciência da interrupção do próprio caminho. Mas junto a isso, existe também a mão estendida dos mensageiros da vida maior, espíritos dedicados à tarefa de resgatar aqueles que se perderam em meio ao desespero. E você, que agora se lembra de alguém amado, pode se consolar com essa certeza. Essa alma não foi deixada no vazio. Pode ter atravessado a noite escura, mas há claridade no horizonte que a aguarda. E se você já esteve perto desse limite, se já se sentiu incapaz de suportar, guarde este símbolo. Você é como o viajante que, cansado da estrada, se senta à beira do caminho. Mesmo que pense em desistir, há sempre alguém que aparece para oferecer água, para erguer, para indicar a direção. Esse alguém, muitas vezes invisível aos olhos da carne, é o amparo espiritual que nunca falta. A vida é como um rio. Pode haver quedas, redemoinhos, pedras que nos arranham. Mas o rio não deixa de correr em direção ao mar. Assim também é a alma. Mesmo que se lance contra si mesma, segue inevitavelmente para o oceano de amor divino que a espera. Não se trata de romantizar o suicídio, nem de negá-lo. Trata-se de compreender que até mesmo no erro existe aprendizado e que o Pai transforma dores em sementes de renovação. E aqui, no meio dessa reflexão, quero lhe fazer um convite suave. Feche os olhos por um instante. Pense naquela alma que você recorda agora. Talvez alguém que partiu pela porta da dor. Imagine-a não como prisioneira eterna, mas como viajante em tratamento. Imagine-a recebendo cuidados, lágrimas sendo enxugadas e lentamente, muito lentamente, reencontrando o desejo de viver. Esse é o primeiro consolo. Ninguém está perdido para sempre. O Espiritismo nos ensina que a vida é dádiva sagrada. O homem não tem, em nenhuma circunstância, o direito de dispor da própria vida, afirma Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Essa afirmativa pode soar dura ao coração ferido, mas não é condenação. É lembrança de que nossa existência pertence a um plano maior, do qual somos apenas viajores temporários. Quando uma alma interrompe sua jornada pelo suicídio, não há um castigo imposto por Deus, mas há consequências naturais. A vida é continuidade, e o espírito leva consigo as dores, as culpas e as memórias que o levaram ao gesto extremo. É como alguém que abandona uma escola antes da hora. As lições não aprendidas esperam no futuro até que sejam retomadas. Mas aqui é importante destacar: não existe inferno eterno, não existe condenação sem fim. O que existe é um processo de recuperação, ajustado ao grau de dor e de consciência de cada espírito. André Luiz, em suas obras, mostra que as regiões espirituais são múltiplas, que há lugares sombrios, mas também hospitais de luz, onde os benfeitores atuam como enfermeiros da alma. Você já percebeu como uma ferida do corpo não cicatriza de um dia para o outro? Precisa ser limpa, tratada, cuidada. Assim também é a ferida do espírito que buscou o suicídio. Não há mágica instantânea, mas há um processo gradual de cura. Os amigos espirituais não desistem. Muitos dedicam suas existências inteiras a socorrer irmãos em queda, guiados pela misericórdia infinita de Deus. É comum ouvirmos relatos mediúnicos que descrevem as primeiras percepções após o desencarne pelo suicídio: confusão, dor, arrependimento. Mas com o tempo, quando a alma se entrega ao arrependimento sincero, surgem raios de esperança. É nesse ponto que os mensageiros da vida maior se aproximam, oferecendo recursos, acolhimento e novas possibilidades. Emmanuel nos recorda que o arrependimento é a porta estreita pela qual reentramos no caminho da vida. Ninguém está definitivamente perdido.
O próprio Cristo nos ensinou que o Pai não deseja a morte do pecador, mas sim que ele viva e se regenere. É preciso compreender que o suicida não é julgado como criminoso eterno. Ele é visto como um doente espiritual, alguém que sucumbiu às tempestades internas, e a doença, por mais grave que seja, merece tratamento, não desprezo. Aqui, meu amigo, minha amiga, entra também o papel da oração. Se você traz no coração a lembrança de alguém que partiu assim, suas preces não são em vão. A vibração amorosa alcança essas almas como gotas de bálsamo. Muitas vezes, é a lembrança carinhosa dos que ficaram que fortalece o espírito para aceitar a ajuda dos benfeitores. E se você em algum momento já sentiu a tentação de desistir, guarde no íntimo esta verdade. Seu valor não se mede pela dor que carrega, mas pelo amor que ainda pode viver. Você não é um erro. Você é projeto divino. E ainda que tropece, a vida sempre oferecerá novos recomeços. Kardec nos adverte, Emmanuel nos consola, André Luiz nos mostra os caminhos do além, Chico Xavier nos transmite mensagens cheias de lágrimas e esperança. Todos eles juntos repetem o mesmo canto. A vida continua, e a misericórdia de Deus é infinita. Por isso, falar do suicídio no Espiritismo não é pregar medo. É falar de responsabilidade, sim, mas é sobretudo falar de esperança. Porque até mesmo onde a dor foi mais funda, existe possibilidade de resgate. O coração humano busca respostas. E a doutrina espírita, com seu conjunto de luz e razão, nos mostra que não precisamos temer um Deus que pune eternamente. O Pai não é carrasco, é médico. E como médico, trata cada ferida com o remédio necessário, ainda que amargo, até que a saúde da alma floresça novamente. Então, se a pergunta ecoa em você, há esperança para o suicida? A resposta, com a força do Evangelho e da doutrina espírita, é clara. Sim, sempre há esperança. Quantas vezes você já sentiu o peso de uma tristeza que parecia não ter nome? Quantas vezes a solidão se instalou mesmo rodeado de pessoas? O coração humano é delicado. Somos seres em busca de sentido, e quando esse sentido parece escapar, a vida se torna pesada como uma pedra no peito. É nesses instantes que a influência invisível se faz presente. Somos constantemente acompanhados por correntes de pensamento, por vibrações sutis que nos alcançam sem que percebamos. Espíritos amigos nos inspiram coragem, paciência e confiança. Mas também existem entidades ainda presas à dor, que podem nos sugerir desânimo e desespero. Chico Xavier dizia que nossos pensamentos são como antenas, atraem ondas conforme a sintonia que escolhemos manter. E aqui entra nossa responsabilidade. Quando a dor nos visita, é natural que o pensamento enfraqueça, mas é justamente nesse momento que precisamos vigiar a mente como se fosse jardim sagrado. Pense comigo, um jardim abandonado logo é tomado pelo mato e pelos espinhos, mas um jardim cuidado, regado, iluminado pelo sol, floresce mesmo em meio às pedras. Assim também é o coração humano. Se cultivamos a esperança, ainda que pequena como semente, atraímos companhias espirituais que nos sustentam. Isso não significa que não possamos sentir dor. Não significa que devemos fingir força quando dentro de nós só há fraqueza. Significa apenas que, mesmo frágeis, podemos escolher onde repousar nosso pensamento. Podemos escolher a prece em vez da revolta, a confiança em vez da rendição. E se você se lembra de alguém que partiu pelo suicídio, saiba, nossas atitudes aqui continuam a influenciar lá. Nossos pensamentos de amor, nossas orações sinceras, chegam como raios de luz que rompem a escuridão. O amor não conhece barreiras de tempo ou espaço. Ele é como o perfume de uma flor. Se espalha, alcança, toca. É por isso que, ao invés de alimentar culpa ou desespero, o melhor que podemos oferecer a essas almas é serenidade. Cada vez que você se levanta, mesmo entre lágrimas, e decide confiar em Deus, você envia forças invisíveis ao coração amado que partiu. Lembre-se, não estamos sozinhos em nossas dores. A vida espiritual é uma rede imensa, onde pensamentos se cruzam, influências se somam, amores se reencontram. Somos constantemente auxiliados,
mesmo quando acreditamos que ninguém nos escuta. E mais, nossas atitudes diante da dor não afetam apenas a nós mesmos, mas também àqueles que nos acompanham no invisível. Ao escolhermos resistir ao desespero, damos testemunho de fé que fortalece os que nos cercam. Ao escolhermos a esperança, somos faróis silenciosos para outros viajores que caminham na sombra. Talvez em sua vida você já tenha sentido inspirações sutis, uma ideia que surge quando tudo parecia perdido, um alívio inexplicável após uma oração simples, uma lembrança carinhosa que aquece no momento certo. Esses são sinais de que não estamos sozinhos. São presenças discretas, quase imperceptíveis, mas reais, que nos ajudam a atravessar o vale da dor. André Luiz nos mostra em suas obras que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados é constante. Estamos mergulhados num oceano de influências. A pergunta é: com quais ondas escolhemos sintonizar? E aqui, meu amigo, minha amiga, nasce uma reflexão profunda. Quando cultivamos pensamentos elevados, não apenas nos protegemos, mas também ajudamos a resgatar quem amamos. Se você ora por alguém que partiu pelo suicídio, sua vibração de esperança é alimento espiritual. Se você decide perdoar, em vez de se revoltar, abre portas para que essa alma receba auxílio mais rápido. Por isso, nunca subestime a força do seu coração. Nunca pense que seu amor é pequeno demais. O amor, ainda que silencioso, é a ponte que une mundos. É a chama que aquece nos vales frios da solidão espiritual. E se em algum momento você mesmo sentir a tentação de desistir, lembre-se, sua vida não é apenas sua. Ela é elo numa corrente de afetos. Sua resistência fortalece não apenas você, mas também todos os que o cercam. Sua esperança é bênção que ecoa no invisível. Assim, entre lágrimas e lutas, vamos aprendendo que nossas atitudes são sementes lançadas no campo da eternidade. E cada semente, regada de fé e amor, florescerá em bênçãos, para nós e para aqueles que mais precisamos amparar. Você já sentiu em algum momento uma presença silenciosa ao seu lado? Talvez uma brisa suave quando não havia vento. Talvez uma lembrança repentina de alguém amado, tão vívida que parecia toque. Ou até mesmo uma paz inesperada no coração, surgida em meio ao choro. Esses são sinais. Sinais de que o mundo invisível se comunica conosco de maneiras discretas, mas reais. O suicídio, por mais doloroso que seja, não quebra os laços de amor. O espírito que partiu continua ligado pelos fios invisíveis da afeição. E muitas vezes, aqueles que atravessaram esse vale de sombras encontram formas sutis de mostrar que ainda existem, que ainda amam, que ainda aguardam pelo reencontro. Em cartas consoladoras recebidas por Chico Xavier, quantas mães reconheceram nos detalhes a prova de que seus filhos não estavam mortos em definitivo. Pequenos gestos, descrições íntimas, lembranças que só elas conheciam. Era o céu descortinando um pouco da verdade. A vida continua, e o amor é ponte entre os mundos, mas nem sempre os sinais chegam com tanta clareza. Às vezes são percepções sutis, um sonho em que o ente querido aparece mais sereno, uma música que toca no momento exato da saudade, uma frase que surge num livro aberto ao acaso. O espiritual se comunica como poesia, fala por símbolos, por imagens, por sutilezas. O importante é compreender que esses sinais não são fantasias da nossa mente. São recursos amorosos para que o coração não sucumba ao desespero. Deus, em sua misericórdia, permite que a comunicação se estabeleça quando há necessidade e preparo, porque Ele sabe que uma lembrança viva pode ser bálsamo para a alma ferida. Você talvez já tenha sonhado com alguém que partiu assim, talvez tenha acordado com lágrimas e a sensação de um abraço. Guarde esse presente com carinho. Muitos desses encontros noturnos são visitas reais, proporcionadas pela emancipação da alma durante o sono. É a prova silenciosa de que a morte não é barreira, apenas mudança de estado. E não são apenas os que partiram que nos enviam sinais. Muitas vezes, nossos mentores espirituais utilizam a dor do suicídio para nos ensinar o valor da vida. Um pensamento súbito de gratidão, uma inspiração de coragem, uma intuição de que precisamos ajudar alguém em silêncio,
Tudo isso é influência do mundo espiritual em nossa rotina. André Luiz nos mostra que os espíritos nobres se utilizam de recursos sutis para tocar nossas fibras mais íntimas. Eles não se impõem, não gritam, não nos forçam. Sopram como vento leve ideias de consolo e de fé. E quando nos abrimos em oração, somos capazes de sentir sua presença como quem reconhece o calor do sol por trás das nuvens. Mas precisamos estar atentos. Muitas vezes, os sinais se perdem porque o coração está fechado pelo desespero. É como quem caminha com os olhos no chão. Não percebe o céu que brilha acima. Por isso, é essencial cultivar silêncio interior, abrir espaço para a oração, para a meditação, para a sensibilidade. Só assim percebemos as mãos invisíveis que nos guiam. E se você pensa agora em alguém amado que partiu pelo suicídio, saiba, ele ou ela pode estar tentando dizer algo a você. Talvez não em palavras, mas em vibrações de carinho. Talvez não em cartas mediúnicas, mas em impressões sutis que surgem no cotidiano. Permita-se acreditar nesses sinais. Eles não são ilusões. São concessões da misericórdia divina que deseja acalmar os corações e fortalecer a esperança. Afinal, se o amor foi verdadeiro, por que terminaria na morte? O amor é eterno e sua eternidade encontra caminhos para se manifestar. Às vezes como sonho, às vezes como intuição, às vezes como uma sensação inexplicável de paz. Guarde isso. A vida espiritual se comunica constantemente com a vida terrena. O véu é fino e o coração sensível é capaz de perceber sua transparência. Seja atento, seja confiante, e você perceberá que não caminha sozinho. Há sinais por toda parte. Basta abrir os olhos da alma. Meu amigo, minha amiga, até aqui caminhamos pelo vale da dor, refletimos sobre as consequências, reconhecemos a misericórdia e sentimos os sinais de que não estamos sós. Mas tudo isso seria incompleto se não chegássemos agora ao ponto essencial. O que fazer diante dessa realidade? Como transformar a dor em luz? O primeiro passo é compreender que a vida é compromisso sagrado. Não estamos na Terra por acaso. Cada lágrima, cada sorriso, cada encontro e desencontro fazem parte de um roteiro maior, escrito com a sabedoria de Deus e com a colaboração dos nossos próprios atos. A vida é escola, e desistir dela não nos exime das provas, apenas as adia. Por isso, se você sente o peso do desânimo, segure firme na certeza de que cada dia vivido é vitória. Não se cobre perfeição, não espere felicidade constante. Apenas continue, passo a passo, como quem atravessa um deserto, confiando que existe um oásis adiante. O segundo passo é a prece. A oração é ponte que une mundos, é bálsamo que fortalece e remédio que cura. Não precisa de palavras difíceis, basta abrir o coração. Jesus nos ensinou que o Pai conhece nossas necessidades antes mesmo que as expressemos. Portanto, fale como filho, como amigo, como alguém que confia. Se você perdeu alguém pelo suicídio, ore por essa alma com ternura. Imagine-a envolta em luz, recebendo seu carinho. Se você luta contra pensamentos de desistência, ore por si mesmo. Permita que a vibração do alto penetre em seu coração e dissolva a sombra. E se você apenas deseja se fortalecer, ore também, porque toda oração sincera é bênção que se espalha. O terceiro passo é a atitude. Não basta orar apenas com os lábios. É preciso agir com amor. Um gesto simples pode mudar o dia de alguém. Uma escuta atenta, uma palavra de encorajamento, um abraço silencioso. Muitas vezes, a ajuda que oferecemos ao próximo retorna em dobro para curar nossas próprias feridas. Lembre-se, a vida não se sustenta apenas em grandes feitos, mas em pequenos atos constantes de bondade. O próprio Cristo valorizou o copo de água oferecido com amor. Não subestime sua capacidade de transformar o mundo à sua volta. E o quarto passo é a confiança. A confiança é diferente da certeza. Certeza é racional. Confiança é entrega. Confiança é dizer: eu não entendo o motivo da minha dor, mas confio que ela tem sentido. Eu não sei o tempo da cura, mas confio que Deus não me abandona. Essa entrega gera paz
mesmo em meio às tempestades. Permita-me, neste momento, fazer uma breve oração junto com você. Senhor da vida, aqui estamos em Tua presença. Tu conheces nossas dores, nossas angústias e nossos medos. Acolhe cada coração que se sente cansado e faze florescer nele a esperança. Envolve com Tua luz aqueles que partiram pela porta da dor, para que reencontrem no Teu colo o desejo de viver. Sustenta-nos na luta de cada dia, para que aprendamos a transformar sofrimento em amor, fraqueza em fé, sombra em claridade. Assim seja. Respire fundo. Permita que essa oração se espalhe dentro de você. E a partir de agora, caminhe com propósito. Valorize cada instante. Faça da vida um campo onde floresçam atos de bondade. Se tropeçar, levante. Se chorar, enxugue as lágrimas e siga. Se sentir medo, entregue-o a Deus. Porque a vida não é peso a carregar sozinho. É caminho a percorrer de mãos dadas com o céu. O caminho da transformação está aberto. Você não precisa dar passos largos, basta não parar. E guarde esta certeza: a misericórdia divina está sempre em ação, sustentando sua alma e preparando o reencontro com aqueles que ama. Meu amigo, minha amiga, chegamos ao fim deste encontro de almas, mas não ao fim da esperança. A morte não é ponto final. É apenas vírgula no livro da eternidade. A vida segue, e com ela segue também o amor, que é a única força capaz de atravessar mundos. Se hoje você traz no peito a saudade de alguém que partiu pelo suicídio, abrace essa saudade não como ferida eterna, mas como ponte para o reencontro. Porque o reencontro é promessa divina. Nenhum afeto verdadeiro se perde. Todos os laços tecidos em Deus permanecem intactos, aguardando o instante certo de se reencontrarem na luz. Se hoje você luta contra pensamentos de desistência, olhe para dentro de si e perceba: existe em você uma centelha que não se apaga. Essa chama é sopro de Deus, e por mais que os ventos da dor tentem apagá-la, ela insiste em brilhar. Confie nela, confie na vida, confie no amparo invisível que sustenta sua caminhada. E se hoje você apenas ouviu, em busca de aprendizado, leve consigo a certeza de que somos eternos, que a misericórdia divina é infinita, que a dor pode atrasar a jornada, mas nunca a destrói, que a esperança é sempre maior do que qualquer abismo. A vida espiritual não é mistério distante, é realidade presente, que nos envolve agora mesmo. E nela, os corações que amamos estão sendo cuidados, amparados, preparados para novos voos. O tempo, que aqui parece cruel, lá é remédio de cura. Permita-se, neste instante, fechar os olhos por um momento e imaginar uma cena. Você e o ente querido que partiu se reencontrando um dia, em ambiente de paz. Não há mais lágrimas, apenas sorrisos. Não há mais dor, apenas gratidão. Esse dia virá, porque a lei do amor não falha. E até que esse dia chegue, caminhemos com fé, cultivemos a oração, pratiquemos a bondade, façamos da vida um altar onde a misericórdia divina se manifeste em nossas atitudes. Antes de encerrar, quero te fazer um convite suave. Se esta mensagem encontrou eco em sua alma, se trouxe consolo ou esperança, escreva nos comentários apenas uma frase curta: eu confio no amor divino. Essa simples declaração será sua prece compartilhada, seu testemunho de fé, sua semente de luz lançada no campo espiritual. Porque quando declaramos nossa confiança, nos unimos em corrente de esperança que atravessa fronteiras, chega aos corações que amamos e fortalece nossa própria alma. E assim, com fé no futuro, encerramos esta reflexão com a certeza de que não estamos sozinhos. O Pai nos guia, os benfeitores nos amparam e os laços de amor nos aguardam além da morte. O reencontro é promessa, a misericórdia é certeza, a vida é eterna.